Salve, salve, galera. Fernando aqui do canal Sintoniza Fla. Galera, já vou pedir para quem tá chegando para ver o vídeo aí, deixar o like, galera. Senão você vai acabar esquecendo. Já deixa o like aí e se inscreva no nosso canal aqui. Galera, vamos falar um pouco de Mengão aí. Mengão que entra em campo de novo e, galera, tá com saudade. Vai entrar em campo no sábado, né? No Maracanã, contra a equipe do São Paulo. Mas antes de nós entrar, galera, nesse detalhe do jogo do Flamengo aí no sábado, vamos falar um pouco aí ainda. Repercute um pouquinho ainda, né? A questão do Mundial de Clubes, a campanha que o Flamengo fez lá e tal. E daí, galera, eu vou só pontuar algumas coisas assim. Primeiro, vou deixar a minha opinião antes de qualquer coisa. Eu separei alguns prints aí de algumas matérias que eu vi, mas enfim, eu vou deixar primeiro a minha opinião. A conclusão minha que eu chego com a participação do Flamengo no Mundial, sinceramente, cara, o Flamengo não. Eu, falando como torcedor aqui, o Flamengo não ficou devendo em nada. Sinceramente, o Flamengo não ficou devendo em nada. Minha opinião, o Flamengo fez uma excelente fase de grupos. Excelente, assim, ó, sem tirar nem pôr. O Flamengo foi super bem na fase de grupos. E deu azar, galera. Na verdade, deu azar ter caído daquele lado lá Cara, é uma Champions League. O Flamengo caiu do lado da chave ali que... Eu até citei em outros vídeos aí que a gente já pegou de cara o Bayern de Munique. Entendeu? Não era para ter sido assim. O Bayern era para ter ficado em primeiro no grupo dele e ter caído do outro lado da chave, né? E, consequentemente, viria para o nosso lado aqui o Benfica, né? Mas acabou que o Flamengo precisou bater de frente aí com o Bayern e, cara, sendo assim bem realista, é óbvio, sabe? Os antes, quando a gente fala aí que o Flamengo tinha time para competir, para jogar, como competiu, né? Como jogou, na minha opinião, jogou e jogou muito bem. O Bayern é muito melhor, entendeu? É melhor. As pessoas, é 11 contra 11, sim, galera, mas assim, a qualidade. Qualidade faz a diferença, vocês viram. Eu acredito, assim, que aqueles erros que o Flamengo cometeu contra o Bayern de Munique, cara, 80%, assim, sendo 80% das equipes brasileiras aqui, o Flamengo pode cometer aqueles mesmos erros. Eu duvido que saiam os gols, duvido. 80% das equipes brasileiras não iam aproveitar aquelas oportunidades, entendeu? Eles não têm um Kane no time deles, entendeu? E lembrando, né, galera, só uma provocaçãozinha que o Flamengo vem agora aí pro Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América, e lembrem, aqui o Bayern de Munique não joga, entendeu? Então aqui não tem Bayern de Munique, entendeu? O Bayern de Munique aqui é o Flamengo, tá? É o Flamengo. Então, eu acho assim, agora, pezinho no chão, claro, né? Brincadeira essa parte, pezinho no chão, Flamengo líder do Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá, vamos concluir. Então, assim, meu ponto de vista, a participação do Flamengo no Mundial de Clubes, eu acho que foi boa. Eu acredito que se o Flamengo não tivesse ido daquele lado da chave, galera, o Flamengo poderia ter ido mais longe aí, tá? Quem sabe uma semifinal também. Por que não uma final? Lembrando que a final do Mundial aí é Chelsea e PSG. O Chelsea pode vir falar, os anti, mas ganhou do Chelsea de 3-1 na fase de grupo. Cara, há uma semana atrás o Flamengo tava... Cara, e eu ainda vi umas pessoas falando que não é o mesmo time. Mas como não é o mesmo time? A única peça que mudou foi esse cara que eles contrataram ali, que pagaram 600 milhões, parece, no cara ali, o cara decidiu contra o Fluminense. Beleza, mas é a única peça. O restante daquela equipe, toda aquela equipe atuou contra o Flamengo, entendeu? E o Flamengo meteu 3-1, colocou eles na roda sim. Colocou na roda sim. Por isso que eu acredito que se o Flamengo tivesse caído do outro lado da chave, eu acho que o Flamengo teria grande chance de chegar em uma semi, quem sabe até uma final. Dito isso, galera, então, é isso aí. Eu acho que o Flamengo fez um excelente Mundial de Clubes. Espero que o Flamengo continue assim na mesma pegada, naquela mesma gana, galera. Aquele Flamengo, galera, do Mundial, se ele jogar 70%, pode printar aí, 70% do que ele apresentou no Mundial, vai ser difícil uma equipe vir para empatar com o Flamengo, tá? Empatar. O Flamengo, galera, se jogar 70% do que jogou no Mundial, o Flamengo vai ser difícil perder, mas precisa jogar, entendeu? Não vai tirar só esse recorte aí, eu sei, vai tirar esse recorte, mas precisa jogar, beleza? Então,
Sobre o Mundial é isso, galera. Eu acho que a gente tinha que ter, deveria ter um pouco mais de sorte, caído no lado mais simples ali. E quem sabe nós teríamos uma sorte melhor. Porque assim, galera, a gente vai se estendendo, não tem o que fazer. Ó, por exemplo, se o Flamengo ganhasse do Bayern de Munique, galera, ganhasse do Bayern, a gente ia pegar o PSG. Olha o que o PSG fez com o Real Madrid. Eu tô falando do Real Madrid. Olha o que ele fez com o Real Madrid. 4-0. 23, 24 minutos do primeiro tempo já tava 3-0 pro PSG. Vocês conseguem entender um negócio desse? Aí assim, vamos imaginar que o Flamengo passasse do PSG. Ia pegar o Real Madrid. Entendeu? Ah, passou do Real Madrid? Agora ia jogar contra o Chelsea na final. Entende? Então o lado do Flamengo era insano. Era praticamente, eu coloco praticamente impossível. Entendeu? Bater de frente com um europeu, 2 europeus, vai. Mais que isso, galera, aí, tipo, precisa ter mais peça. Precisa ter, volta lá no início que eu falei, qualidade. Beleza, galera? Então, ainda mantendo o foco no Mundial, vou colocar aqui, galera, essa matéria aqui. Você veja aí, é o Eric Faria. O Eric Faria opina. Se o técnico do Flamengo não fosse o Felipe Luiz, teria caído depois do Mundial. Discordo totalmente. Totalmente. Quis dar pitaco ainda, né? Analise aqui que ele quis dar pitaco. Ele acha que o Felipe Luiz mexeu errado na equipe, que o Felipe Luiz não fez o correto. Cara, sei lá, o Felipe Luiz é técnico, foi jogador, o Eric Faria é jornalista, comentarista, entendeu? Então, cada um no seu quadrado. Na minha opinião, e cada um no seu quadrado. Cara, o Felipe Luiz não errou em nada e está sendo provado. Está sendo provado aí. Ele, assim, ó, o Felipe Luiz, na verdade, foi tão humilde e as pessoas meio que crucificaram ele. Ah, como é que o cara vai para uma coletiva e fala que os europeus são muito melhor? Quem tá na final? Ou qual o sul-americano que tá lá? Entendeu? Aí é o Felipe Luiz que tá errado? Cara, final tá lá. PSG e Chelsea. PSG e Chelsea. Entendeu? Podia ser Chelsea, Real Madrid, Chelsea, Bayern de Munique. Lógico, podia ser Real Madrid, Fluminense. Fluminense foi até a semifinal? Claro que sim. Mas assim, o que o Felipe Luiz quis dizer é que pro sul-americano ir lá e ganhar uma competição dessa, vai precisar de um algo a mais. Vai precisar de algo a mais, vai precisar de sorte, vai precisar de qualidade, peça de reposição, banco. Entendeu? Vai precisar, galera. É como eu disse, bater de frente uma vez com um europeu, perfeito. Dá para levar. 2 vezes, dá para levar. 3, impossível. Se não tiver peça de reposição, não tiver, no caso, um banco bom ali, uns reservas bons, praticamente quase do mesmo nível dos que já estão atuando ali, os que são os titulares, esqueça que não vai rolar. Mas enfim, eu acho aqui que o Eric Faria foi infeliz. Discordo que se fosse outro técnico, o Flamengo tinha mandado embora. Assim, tem que ver qual que é o ponto de vista dele. O outro técnico também teria ganhado Copa do Brasil com o Flamengo? Teria feito a campanha que o Flamengo terminou o ano passado super bem com o Felipe Luiz. Super bem. Então, eu acho assim que foi infeliz. Eu acho assim que parece que estava sem o que falar e vai falar essas besteiras. Mas vamos que vamos. Outra, galera... É um pior que o outro, cara. Outro jornalista que vocês conhecem a figura aí, Fábio Sormani. Sou fã do Fábio Sormani, galera. Sou fã, assisto. Quando posso, tá passando e eu assisto. Mas às vezes ele fala umas bobagens que, olha... Primeira bobagem, antes de eu colocar ali a matéria. Primeira bobagem que eu vi ele falar aí. Se chegar lá no Fábio Sormani, tamo junto. Mas é bobagem. Cara, ele falou que o 4-2 do Bayern de Munique em cima do Flamengo aí foi fiasco. Fiasco? Ele falou que foi fiasco, que foi uma vergonha, que foi um massacre. Bom mesmo foi o Santos contra o Barcelona, né? Ele é santista. Bom foi o Santos, né? Contra o Barcelona. 4-0. 4-0. Aí como se não bastasse, não, vamos fazer um amistoso para nós provar que o nosso time é melhor. 8-0. 8-0. Isso é fiasco. Isso é vexame. O Flamengo jogou com o Bayern de Munique de peito aberto, senhor, mano. De peito aberto. Entendeu? Foi pro enfrentamento. E eu provo isso. Tipo assim, sabe assim quando parece que a notícia surfa aí conforme a onda? Porque assim, quando ele fez esse comentário, o Palmeiras não tinha jogado ainda. O Palmeiras ainda ia jogar contra o Chelsea. Aí tava já colocando a campanha do Flamengo, caiu aqui, só um minuto aí, cara.
colocou a campanha do Flamengo aí como a pior campanha do Mundial, dentro dos brasileiros, o Flamengo foi um fiasco, mas não concordo em nada, não concordo, não tem como. Eu acho que foi infeliz o Sormani. Agora eu vou colocar aqui, ó. O Sormani fala ali, então, que o pior clube, aqui nessa matéria aqui, galera, nessa matéria aqui, ele tá colocando que a pior campanha foi a do Palmeiras. Mas por que eu citei antes? Porque quando ele falou mal do Flamengo, o Palmeiras não tinha jogado ainda contra o Chelsea. O Palmeiras não tinha sido eliminado. Aí ele já tava descascando o Flamengo. Porque o Flamengo fez a pior campanha, pegou aquele Chelsea, o pior Chelsea da história, e não sei o que, que o Chelsea era da terceira prateleira. Terceira prateleira eliminou primeiro aí o Palmeiras. Aí pegou esse Fluminense em ascensão aí no campeonato. Ganhou da Inter de Milão, empatou com o Borussia Dortmund, eliminou o Al Hilal, que tinha eliminado o City nas oitavas de final, entendeu? Então, cara, nas quartas, acho, né? Nas quartas. Então você... cara, aí depois que acontece, aí volta atrás. Por quê? Aí ele voltou, essa matéria aqui é mais agora depois que o Palmeiras foi eliminado aí do campeonato. Aí ele colocou como a pior campanha do Palmeiras, que não tinha ganhado de um europeu, que os outros tinham ganhado sim, mas antes do Palmeiras cair, ele já estava criticando o Flamengo. O Flamengo, repito, o Flamengo que ganhou desse Chelsea de 3-1. Lembrando que o Chelsea está na final e não perdeu nenhuma partida a não ser para o Flamengo nesse Mundial de Clubes. O Chelsea não perdeu para ninguém a não ser para o Flamengo. É a mesma coisa, galera, a mesma coisa. Lógico, guardadas as proporções de qualidade. Mesma coisa com o PSG. O PSG não perdeu para ninguém a não ser para o Botafogo. Entendeu? Então, assim, lógico, eu não tô falando aqui que o Chelsea é a mesma coisa que o PSG. Longe disso. Até acho que o campeão vai ser o PSG. Tá? Jogo é jogo, mas eu acho que o PSG vai ser campeão. Mas é só assim para ver como parece que o jornalismo ele surfa conforme a onda, entendeu? Ele entra naquele hype e vai. Não, o Flamengo foi eliminado? Vamos falar mal do Flamengo. Agora o Palmeiras foi eliminado? Vamos falar mal do Palmeiras. Cara, tem que ter uma linha de raciocínio, entendeu? Eu penso assim, o Flamengo fez um bom Mundial. Pegou um nível de enfrentamento muito acima, deu ruim. O Palmeiras, eu não vou me alongar aqui para falar do Palmeiras, tá? O Palmeiras, eu assim, minha opinião, sem clubismo, eu acho que fez um Mundial razoável. Razoável porque, cara, não ganhou mesmo, nem o europeu. Eu acho difícil um time um dia ir para o Mundial, ainda mais esse formato, ir para o Mundial e ser campeão mundial sem ganhar de um europeu. É impossível. Impossível. Mais cedo ou mais tarde você vai pegar um europeu. Mais cedo ou mais tarde vai pegar um europeu. Dito isso, galera, esquecemos o Mundial, então foco total no Brasileirão. Flamengo líder do Campeonato Brasileiro. Entra em campo, então, no sábado contra o São Paulo. Precisando desses 3 pontos, galera. Lembrando que nós temos aí liderança e um jogo a menos. Um jogo a menos, tá? Então, nós temos um jogo a menos e que o Cruzeiro que está em segundo colocado ali. Galera, falando do jogo aí contra o São Paulo, o Flamengo colocou ali... Flamengo não, né? Tá lá no GE. Que, cara, como vocês sabem, o Pulgar se machucou ali naquele jogo contra o Bayern de Munique. E agora o Flamengo tá tentando colocar ali o De La Cruz, dar uma sequência pro De La Cruz. De La Cruz, galera, que desde que chegou no Flamengo teve altos e baixos. Teve alguns jogos bons, teve alguns jogos mais ou menos. Alguns jogos que nem entrou e foram bastante, que a gente não pôde contar com o volante ali, porque, cara, ele tem facilidade em se machucar, sabe? Tem facilidade em sofrer contusão e não... Sei lá, parece que não sente segurança. E, cara, só que agora a gente precisa dele, né? Nós não temos Gerson. Temos que levantar a mão pro céu porque o Flamengo fez uma baita contratação. Contratou ali o Jorginho, que eu acho que vai tomar conta, galera, daquele meio campo do Flamengo. Cara, o Jorginho foi um dos melhores jogadores do Flamengo no Mundial. Minha opinião. Eu acho que é a opinião de um monte de flamenguista aí. Cara, personalidade. Cara, tu também, né? O cara viveu na Europa, né, cara? Atuou em gigantes de lá. Cara, ele tomou conta do meio campo do Flamengo, sabe? Atitude e personalidade. Ó, cara, bater aquele pênalti contra o Bayern de Munique, assim, tá? Me dá aqui a bola, deixa que eu... Cara, o cara tem que... Entendeu? Tem que ter peito, cara. O cara chegou, bateu, gol,
E assim, eu acho que o Jorginho vai acertar ali. Então, assim, eu acho que vai ser mais fácil para quem jogar do lado dele, tá? Eu acho que vai ser mais fácil. O Flamengo tem uma boa zaga, uma bela zaga. Eu acho que tanto o Danilo, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, qualquer um que atuar ali vai estar bem servido o Flamengo. As laterais estão de olho no Wesley aí, mas por enquanto o Wesley é jogador do Flamengo, tá ali. Wesley de um lado, Ayrton Lucas, ou agora o Vinha tá voltando, Varela tá lá, Alexandre, olha a lateral do Flamengo, galera. Por isso que eu acho, nós temos tudo para sonhar aí que o Flamengo pode sobrar. Por isso que eu falei, galera, no início do vídeo, se o Flamengo jogar 70% do que apresentou no Mundial, vai ser difícil uma equipe conseguir empatar com o Flamengo, tá? Vai ser difícil. O Flamengo vai, assim, sem soberba aqui, o Flamengo pode até perder, mas ele vai vender cara essa derrota, entendeu? Se o Flamengo, assim, ó, jogar 70% do que jogou lá, tá? Então, galera, a única dúvida que fica aí um pouco é no nosso ataque, né? Queira ou não queira, quem vem em baixa lá do Mundial, Pedro vem em baixa, né? A gente sabe que ele veio dessa recuperação longa dele, ele fez uma cirurgia no joelho, então ficou quanto tempo aí, né, encostado por causa da cirurgia? Praticamente um ano. Pedro veio embaixo, o Arrascaeta, galera, fez um jogo bom contra o Chelsea, mas depois, contra o Bayern de Munique, principalmente o Arrascaeta sumiu do jogo, sumiu. Mas aqui no nosso futebol brasileiro, sobra. Então, galera, o Flamengo tem tudo para fazer dar continuidade nesse Campeonato Brasileiro e manter essa liderança. Eu acho que aqui a gente vai ter que pegar agora o embalo de novo do Campeonato Brasileiro. Vai ser diferente, né? Ainda que a gente já tenha um jogo grande, né, contra o São Paulo, camisa pesada, Flamengo e São Paulo, um baita clássico aí. E é isso aí, galera. Partir pro abraço, tentar garantir esses 3 pontos, se manter na liderança. É bom se manter, tentar virar o turno na liderança, até pela história que geralmente quem vira o turno na liderança bate campeão. Não é uma certeza, mas as estatísticas estão aí que quem vira o turno em primeiro bate campeão. Galera, eu acho que é isso. Eu queria só trazer um pouco mais assim, de informação, até para não deixar o canal aí parado. Volto a repetir, quem não segue nós e segue o canal, sintoniza Fla, deixe teu like aqui que ajuda, galera, o YouTube entregar aí nosso conteúdo. Beleza? Deixa nos comentários aí também qual a tua opinião, qual a tua nota aí que você deixa pro Flamengo nesse Mundial de Clubes aí. Eu repito aqui de novo, mais uma vez, que para mim o Flamengo foi um orgulho, jogou muito bem o Mundial. Deu azar de cair daquele lado da chave. Beleza, galera? Tamo junto, então. Não deixe de se inscrever e deixar o like aí. Tamo junto.